Olá, meus amados irmãos em Cristo, sejam todos abraçados pela fé. Amém, meus amados? Meus amados, chegou mais um momento de mais uma caminhada, para o nosso fortalecimento. Então, vamos nessa caminhada fortalecer a nossa mente, e andamos forte em Cristo, nessa luz que nos ilumina, essa luz que nos deixa enxergar todos os tropeços da vida. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Eu zelo pela vida de vocês, Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que não é uma igreja com 4 paredes e um teto estendido em cima. A igreja de Cristo, ela é espiritual. Então, aonde estiver vidas ouvindo a palavra, essa pessoa está em Cristo. Isso é muito importante, meus amados, que eu acho que até já tenho falado aqui, eu vejo pessoas que pregam a graça, uns bons pregadores, ótimos pregadores da graça, mas ainda defende a congregação da igreja, do povo, Então, é importante que nós saibamos que a nossa congregação não é com gente humana. A nossa congregação é com Cristo. Porque a igreja é espiritual e Cristo é um ser espiritual. Então não estou falando aqui que é errado, que é pecado você se reunir num local, mesmo que não tenha placa de igreja. Isso eu não estou dizendo que é pecado. Mas o que eu quero deixar bem claro é que a nossa congregação é com Cristo. Nós nunca vamos parar ou deixar de congregarmos com Cristo, porque a nossa congregação é com Ele e é espiritual. É espiritual. Então, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, talvez você está trabalhando, mas está com fone de ouvido no seu ouvido, você está congregada, porque o nosso pastor é Cristo, não sou eu que sou o seu pastor, não é os pregadores da graça que é o pastor da graça de Cristo, da igreja de Cristo. O pastor da igreja de Cristo é Cristo. E aonde tiver vidas ouvindo isso aqui, está congregada com Ele e vai ouvir a palavra dEle. Não é a minha, eu só vou apenas ler. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Dê um like nesse vídeo também, para que ele venha crescer, esse vídeo venha crescer, ele venha se expandir e passar por outros canais, por outras redes sociais. Se inscreva lá no meu canal, lá no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que esse canal ele venha crescer e assim essa palavra venha alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir a sua palavra. Amém, meus amados? Uma palavra pura, uma palavra sem mistura, sem braganha. Amém? Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e também a sua mente. Não adianta você abrir a sua Bíblia e viver com a mente fechada. Então, porque quem ministra essa palavra, eu vou ler, e quem vai ministrar na sua mente é Cristo. Eu vou apenas ler. Ele que vai administrar, administrar essa palavra na sua mente, para que assim a sua vida, ela vá bem,
né, em todos os aspectos da sua vida, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida na saúde, né? Eu queria que você tivesse um pouco de paciência, como eu quero andar rápido hoje, né? Mas eu queria, já que nós tocamos, né? Eu toquei nessa área da saúde, eu queria degustar para você como que você cuida da sua vida e principalmente a sua vida da saúde, na área da saúde. Meus amados, a doença, ela não existe. A doença, ela está na nossa mente. Você tem que confessar a vitória. A nossa mente é como um computador. Por exemplo, o celular, eu ligo ele no Google e eu, com a minha voz, eu pergunto para o Google o que eu estou querendo ouvir. O Google vai lá, a mente do computador, né, vai lá e me mostra. Ela procura, a não ser que ela não encontre nada a respeito daquilo que eu perguntei. Aí ela não vai mostrar mais tudo que ela encontrar a respeito daquilo que eu perguntei. A mente, né, a memória do computador, que é o nosso celular, é um computador, ela vai nos trazer à tona. E não é diferente com a nossa mente. Se nós confessar doença, principalmente, tem umas pessoas, a gente vê, e não são poucas as pessoas, que diz, eu tenho gastrite, eu tenho fimose, eu tenho osteoporose, eu tenho rinite, tudo ela tem. E o que eu quero falar para você, que você não tem nada. Se você diz que você tem, você está acendendo a sua mente para que ela venha trabalhar e que você, se não tem, um dia você vai ter aquilo lá. É a mente que você confessa a coisa negativa, que a nossa mente ela vai procurar, porque ela ouviu uma voz que você teria uma rinite. Então, se você não tem, ela vai procurar uma rinite para pôr em você. Ela vai procurar uma osteoporose para pôr em você, uma vez que você diz que tem. Então, nós não temos nada. Amém, meus amados? Nós não temos doença nenhuma. Não temos doença nenhuma. E também não é diferente com as pessoas que quase tudo que ela vai comer, aparece, se põe numa mesa, ela diz, eu não posso comer isso porque me faz mal. É lógico que ela está confessando que aquilo vai fazer mal. Então, se ela comer, ela vai passar mal mesmo, porque ela já confessou. A mente, ela vai só trabalhar em realizar aquela voz que ela ouviu. Então, você tem que tomar cuidado com as suas confissões. Você tem que tomar cuidado com as suas confissões. Se você pode, meu amado, eu desafio a qualquer um, a você e a qualquer um que estiver me ouvindo, a fazer uma pesquisa, a começar a conversar com uma pessoa e tente arrancar dela tudo, o passado dela até o dia presente, conforme o que ela confessar, se ela teve doença, se ela teve alguma coisa de ruim, é a mente dela, é a saúde dela, é a mente que está doente, é a saúde da mente. Mas quando você tem uma mente sadia, nada te faz mal, você não tem doença nenhuma, porque a sua mente, ela está sadia. É pela nossa mente que a doença entra. Então não confesse nada negativo na sua vida.
Amém, meus amados? Eu nem ia falar nada disso, mas vamos para a nossa leitura. Abra a sua Bíblia. Eu não falei o tema, né? Isso é importante. O tema da nossa ministração. O tema da nossa ministração é o fim da lei em dois aspectos. O fim da lei nos dois aspectos. No aspecto espiritual e no aspecto físico. Então é esse o nosso tema, e nesse tema nós vamos se desbruçar para podermos entender que o fim da lei, tanto já passou, né? O fim da lei, tanto no aspecto espiritual, tanto no aspecto físico, acabou. Amém? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro dos Romanos, aos Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 4, para nós iniciar. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, meu amado e minha amada, você que está me ouvindo e vai me ouvir, aqueles que vão me ouvir mais tarde, amanhã, não sei, durante a semana, o fim da lei é Cristo. Então, se eu estou praticando lei, eu estou confessando o quê? Que Cristo não veio ainda, Cristo não se manifestou, sendo que nós temos a certeza que ele já se manifestou. O Messias, ou Yahshua, não sei como você queira chamar. Um chama de Yahshua, outro chama de Messias, outro chama de Jesus. Não sei como você vai chamar, mas a verdade é que ele já se manifestou. Então, se ele já se manifestou, a lei acabou. Porque está escrito: o fim da lei é Cristo. Aí tem uma vírgula aqui, né? Quando tem uma vírgula, segundo diz os professores, que ele vai contar o porquê, né? O fim da lei é Cristo, tem a vírgula. Aí para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Então, se eu estou praticando lei na minha vida, se eu estou praticando lei de Moisés na minha vida, eu estou dizendo o que, meus amados? Com as minhas palavras, com as minhas atitudes, eu estou dizendo o que? Cristo não se manifestou ainda, a justiça também não se manifestou ainda, ele não fez justiça em nada, porque eu estou praticando a lei, está escrito: o fim da lei é Cristo. Amém? Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Eu só não posso falar o nome de todos que vão aparecendo aqui nesta sala. Então, meus amados, é preciso que nós permita que o nosso raciocínio, a nossa mente, né, que nem eu falei sobre tudo da sua vida, ela parte da sua mente. A sua vida próspera em todos os aspectos e também a sua vida negativa em todos os aspectos, inclusive na sua vida sexual. Muitos homens que não dá no couro na hora H porque ele deixou algo negativo entrar na mente dele. Então esse é o segredo. O segredo, se você é homem e está me ouvindo, o segredo é você manter uma mente positiva, para que a sua mente seja sadia em tudo. Amém? Então está aqui, no primeiro versículo, né, que nós só vamos ler por enquanto o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Então, se eu estou praticando lei, eu estou dizendo, eu estou afirmando com as minhas atitudes que Cristo não veio ainda.
O Messias não se manifestou ainda. E estou dizendo o quê? Que não há justiça de Deus na nossa vida. A justiça não foi feita. Amém, meus amados? E para nós continuar, aí mesmo em Romanos, nós estamos no capítulo 10, volta no capítulo 3. Romanos capítulo 3, do versículo do 21 ao 24. Versículo 21. Mas agora, sem a lei. É sem a lei ou é com a lei? Aqui está dizendo que é sem a lei. Mas agora, sem a lei, manifestou a justiça de Deus. Sem a lei. Então, se eu trouxer lei para a minha vida, a justiça de Deus não vai ser manifesta na minha vida. Porque eu estou praticando o que Ele fez. Ele tirou a lei das nossas vidas. E eu estou trazendo essa lei de novo para a minha vida. Então, eu estou dizendo que Jesus, Yahshua, não se manifestou, ou seja, ele não veio, porque a manifestação era a vinda dele nessa terra. E estou dizendo o quê? Mas agora sem a lei, estou dizendo que não, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Que ele está dizendo aqui que sem a lei. Então, existia uma lei de Moisés que o povo cumpria. Agora, se eu vou continuar cumprindo a lei de Moisés, eu estou chamando o homem de mentiroso. Eu estou dizendo que a justiça de Deus não veio ainda sobre as nossas vidas. Eu estou dizendo que nem sequer ele teve um dia nessa terra. Nem sequer. Você percebe a gravidade que acontece por aí, por esses sistemas religiosos por aí. Eles negam a palavra de Cristo, ele nega a palavra dele, e aí você começa a entender, acho que ele falou isso lá em Mateus, se não me falha a memória, que o povo me adora, o povo, Senhor, Senhor, mas o coração está longe de mim. Mas não é o coração que bate, aquele que faz pufo, pufo, pufo. Não é o coração, é o quê? É a sabedoria, é mente instruída, é mente acesa, é mente iluminada. Quando nós temos uma mente iluminada, nós vamos entender que o coração que ele falou lá, acho que se não me falha a memória, foi em Mateus, e também em outras passagens também tem. Que ele não estava falando de coração, estava falando de entendimento. Então, uma vez que eu estou praticando a lei de Moisés, cadê o meu entendimento para me dizer, a lei de Moisés só durou até Cristo. Para cá, de Cristo para cá, não existe mais lei de Moisés. Você estava entendendo? Mas o versículo, lemos o versículo, estávamos lendo o versículo 21, né? Vamos começar de novo, versículo 21. Mas agora sem a lei se manifestou. Então, se eu estou cumprindo lei, ele não manifestou. Que ele está dizendo que foi sem a lei. Foi com a lei ou foi sem a lei? Aqui está escrito que foi sem a lei. Sem a lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, né? Pela lei e os profetas. Aí vinha aquela passagem, se não me engano, está em João, se não me falhar a memória, que quando ele chamou os discípulos para ir no monte da configuração, como é que chama o nome? É que eu só tenho a primeira série. Que apareceu lá numa visão, não era físico, numa visão, Moisés e Elias. Moisés representando a lei física, a religião, e Elias a lei profética. Então, estavam lá os dois testemunhando. E o que diz aqui, né? Testemunhada
está no pretérito passado, então já testemunhou, se já testemunhou, né, que na lei de Moisés, para qualquer coisa precisava de no mínimo 2 testemunhas, apareceu as 2 testemunhas lá no Monte da Transfiguração, não é isso? Moisés e Elias, um representando a lei física e religiosa, e Elias representando a lei profética. Então, acabou. A lei espiritualmente, que foi como diz o nosso tema aqui, né? A lei espiritual, ela acabou na cruz. Na cruz, não vou para ser bem claro, não é bem acabou. Ela perdeu a sua autonomia. Ela perdeu o seu valor. Porque a lei, ela não acabou mesmo na cruz, porque eles não entenderam nada. Então, continuou existindo o quê? Templo, sacerdote, levitas, tudo que tinha na lei, sacrifício de tudo que se fazia na lei, continuou. Mas espiritualmente, ela já não servia para nada. Mas ficou a lei física, que nós vamos falar dela daqui mais a pouquinho. Então, a lei foi testemunhada pelos profetas. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, no Cristo ressuscitado. A justiça agora não é mediante um jejum que eu faço. A justiça agora não é mediante um batismo nas águas que eu tomo. A justiça agora não é mediante uma busca de Deus no monte. A justiça agora não é mais o dízimo que eu dou. A justiça agora é o quê? Pela fé. É pela fé que se manifesta a justiça de Deus na minha vida e na sua, sem eu precisar fazer nada. Porque a obra que ele fez foi completa. E a obra que ele fez não foi para que nós viéssemos a repetir a obra que ele fez. Ele fez a obra para nós andar nela, para nós viver nela. E não para nós fazer também. Porque se fosse para nós fazer, não precisava ele ter morrido na cruz. Ele podia mesmo, sem morrer, podia nos dar as instruções e nós praticávamos a lei, as obras, né? Mas a obra foi ele que fez. E quando ele foi naquela cruz lá, que abriu um braço para um lado, um braço para outro, e disse tetelestais, que do grego quer dizer está consumado, está feito, a obra está feita, vocês só tem que viver nela. Amém, meus amados? Então, quando a nossa mente está sadia, ela está iluminada, você vai entendendo tudo. Mas quando a mente está doente, você não consegue raciocinar. 22, né, que nós lemos, mediante a fé em Cristo Jesus. Então a lei foi, Jesus de Nazaré, ele não veio fazer justiça, ele veio pagar. A função de Jesus de Nazaré era pagar o preço. E ele pagou o preço. E quem foi que fez justiça? O ressuscitado. Enquanto Jesus de Nazaré andava pelos desertos, não tinha justiça na vida de ninguém. Porque toda a lei de Moisés continuava o mesmo. Então que justiça que ele fez? Nenhuma. Ele só pagou o preço, né, que teve que pagar. Então ele pagou o preço. Então isso nós entendemos muito bem. Quando nós entendemos isso, nós ponhamos Jesus de Nazaré no seu lugar, ponhamos Deus no seu lugar e ponhamos o homem no seu lugar. Amém? Nós não misturamos as coisas. Cristo para todas, sobre todos, né? A justiça mediante a fé em Cristo Jesus para todos. Mas não é para todo mundo globalmente, é para todos que crê. Então, se você crê que a justiça foi manifesta através do Cristo, que a lei, que não tinha nada de justiça na lei, ela acabou, então Cristo está manifestado na sua vida.
E você pode jubilar isso. Amém? Com isso, né? Mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que o quê? Os que crê. Então não adianta nada eu dizer que até que eu creio em Jesus, no Cristo ressuscitado, se eu não confessar as obras que Ele fez, a justiça que Ele fez nas nossas vidas. Amém, meus amados? Não adianta. Os que creem, porque não há distinção. Então, todo aquele que crê, não importa se era judeu ou gentil, se crê, a justiça vem à vida dele. Agora, se você não crê, aí é por isso que você vê o mundo que nós vivemos, que nós vemos hoje, né? Umas pessoas, você vê claramente a justiça de Deus na vida daquela pessoa. E, no entanto, na maioria das pessoas, você não vê a justiça de Deus na vida delas. Porque elas não creem. Fica praticando a obra de Moisés. Faz a distinção. Então, se você crê, ele não faz distinção de ninguém. Agora, se você não crê... 23, vamos ler até o 24. 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Aí quando você lê o livro de João, as cartas de João, você vai entender o que era o pecado para eles aqui, porque nesses todos que pecaram. Era a lei de Moisés que eles não conseguiam cumprir. Era a transgressão da lei de Moisés. Então era necessário Cristo tirar ela, porque se Cristo não tira a lei de Moisés, ninguém hoje teria salvação, ninguém hoje teria justiça nas suas vidas. Amém, meus amados? Então a lei de Moisés era necessário ser tirada e Cristo tirou. Amém? Sua glória. 24. Sendo justificados, no plural, né, todos aqueles que creem, sendo justificados gratuitamente, sem campanha, sem jejum, sem dízimo, sem nada, gratuitamente. Amém, meus amados? Você recebe esse gratuitamente? Se você recebe, dê glória a Deus. Gratuitamente, por sua graça, não é pela lei, é por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, não é em Moisés, é em Cristo. O ressuscitado não é aquele que andava no deserto. Aquele que andava no deserto, ele cumpria, veio aqui justamente para isso, para cumprir a lei de Moisés, que nenhum judeu cumpriu. Todos transgrediam a lei, e ele cumpriu e pagou o preço. Então, quando você entende isto e põe na sua vida que Cristo pagou o preço, você não tem mais nada a pagar, então você vive uma vida em paz. Os demônios saem tudo da sua vida. Não fica um. Mas quando você não entende isso, aí complica. Atos dos Apóstolos. Abra aí sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Versículo, nós vamos ler do 17 ao 28, amém? Também só tem essa, mais 3 passagenzinhas já estão terminando. Versículo 17. Tendo nós quem? Eu e você, ou Paulo e aquele povo que vivia naquele tempo? Paulo e aquele povo que vivia naquele tempo. Se nós futurizar esta palavra para os dias de hoje, nós vamos ter que trazer Paulo.
Porque ele está no meio aqui, tá ou não está? Isso se chama-se conjugação de palavra, né? Isso chama-se conjugação. Tendo nós, então quem está no meio aqui? Paulo. Tendo nós chegado a Jerusalém, quero que você preste muita atenção, chegado a Jerusalém, não é na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, é em Jerusalém. Os irmãos nos receberam, os irmãos que nos receberam, quem é que esses irmãos, meu amado, você me perdoe, você que entende, mas eu sei que você precisa saber que nem todos entendem, né? Então, quem é esses irmãos? Aqueles irmãos que faziam parte do grupo de Tiago, de Pedro e de João. Os irmãos nos receberam com alegria. Com alegria. No dia seguinte, né, chegaram a turminha de Paulo, chegou lá, receberam eles muito bem, né? Aí, ó, vocês se acampam, é como se eu estivesse lá. Vocês se acampem por aí, amanhã nós temos a nossa reunião. É como se eu tivesse vivido aquela época, né? No dia seguinte, Paulo foi conosco, com eles, com a turminha de quem? De Pedro, de Tiago e de João. No dia seguinte, foi conosco, encontrar-se com quem? Um dos cabeças da lei. Quem era? Tiago. Foram encontrar com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. 19. E tendo-os saudados, né, cumprimentado a todos, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizeram entre os gentios, né? Paulo contou para a turma de quem? De Tiago, de Pedro e de João. Eram os pregadores da lei. Minuciosamente o que Deus fizeram entre os gentios por seu ministério de Paulo, por seu ministério. 20, ouvindo, deram eles glória, glória. Quanta gente, né, se converteu ao Evangelho. Deram glória a Deus e lhe disseram: bem-vindos, irmãos. A turma de Tiago, bem-vindos, irmão. Quantas dezenas de milhares há entre os judeus? Você vê que não foi só os gentios que se converteram, tem judeu também convertido. Bem-vindos, irmãos. Milhares há entre os judeus que creram, e todos são que? Zelosos da lei. Creram, preste atenção, meus amados, para sua mente não ficar doente, mesmo você ouvindo a palavra, para que essa palavra, ela venha te fazer bem e não mal. Então, Jesus já tinha ido na cruz, a lei no seu aspecto espiritual tinha acabado, né? No seu aspecto espiritual ela não valia mais nada, mas a turma aqui estava o quê? Cumprindo lei. É lógico que ele estava cumprindo lei. O templo estava lá, o templo estava de pé, os sacerdotes estavam lá fazendo serviço sagrado todos os dias. Pedro ia lá orar às 9 horas da manhã, lá no templo. Então a lei estava de pé. Então isso aqui precisava acabar. A lei no seu aspecto espiritual já estava valendo, né? No seu aspecto espiritual tinha acabado, mas a lei física, ela precisava acabar, porque tinha sacerdote lá fazendo a obra da lei, tinha os levitas recebendo dízimo, e tudo isso precisava acabar. Vamos continuar para nós entender. Todos são zelosos da lei. 21. E foram informados, né? O povo do Tiago, aqui, ó, o povo do Tiago foram informados a teu respeito
A respeito de quem? De Paulo. For a teu respeito, que ensinas, Paulo, ensina todos os judeus entre os gentios, entre os gentios, ao que? Apostatarem de Moisés, ou seja, deixa Moisés para lá. Vocês precisam, olha o que a palavra está dizendo aqui, Paulo pregando a eles, né? O povo de Tiago já tinha ouvido que Paulo andava pregando entre os judeus e os gentios para largarem Moisés, não praticarem as coisas que Moisés pregava. Era para quê? Para apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar, né? Cortar o pingolinho, o prepúcio do pingolim, não se deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Meus amados, me ajuda aí, pelo amor de Deus. É para nós andar segundo os costumes da lei de Moisés? Ou é para nós se apostatarem das costumes da lei de Moisés? É para nós se apostatar. Então, se você quer ser um cristão de fato e de verdade, você vai ter que se apostatar das coisas de Moisés. Batismo nas águas, jejum, buscar Deus no monte, orar de madrugada, fazer o que mais? Dar dízimo. Tudo isso aqui você tem que fazer se você quer ser um cristão genuíno. Ou senão você nunca vai ser um cristão genuíno e a graça de Cristo nunca vai brilhar na sua vida. Amém? 22. Que se há de fazer, perguntou ele, né? Segundo a lei de Moisés. Que se há de fazer? Eles perguntaram lá para Antônio, o que se há de fazer? O que nós vamos fazer então? Já presta atenção, meus amados, quem é que está nesse grupo aqui? O povo de Tiago e o povo de Paulo, uns pregando lei e outros pregando graça. E Paulo ia entrar no templo. No templo só entrava quem fosse lavasse os pés, né? Só entrava no templo quem fosse tinha que se mergulhar na água, lavar os pés de todo mundo. Em volta do templo, acho que tinha 12 tanques para poder dar vencimento, né? Todo mundo que ia entrar no tanque tinha que lavar os pés. Então, um tanque só ia ficar uma semana de gente entrando lá no templo. Então, em volta do templo de Jerusalém tinha 12 tanques. Então, e Paulo ia entrar no templo. E para entrar no templo tinha o quê? Lavar os pés. Era coisa da lei ou coisa da graça? Coisa da lei. E Paulo teve que fazer isso, né? Vamos continuar. O que há de fazer? Pois, certamente, olha o H que jogaram na mente de Paulo. Pois certamente saberão da tua chegada. Todos, ou seja, todos aqui vão saber que tu estás aqui com o teu povo e o que tu pregas lá fora. Aqui é diferente. Aqui, Paulo, para você entrar aqui no templo, a coisa aqui é mais embaixo, que nem diz o ditado. Faz isso, faz portanto, né? Olha o H. Faz, portanto, que te vamos dizer. Faz, portanto, que vamos te dizer. Para que tu saia daqui bem. Porque se tu vê com essas coisas daqui, pregar aqui no templo, que não se deve se batizar nas águas, que não se deve dar dízimo, que não se deve jejuar, que não se deve buscar Deus no monte, que não se deve participar de Santa Ceia, você vai ser lixado aqui. Parece que eu estava lá, né? Você vai ser lixado. Faz isso então. Faz, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens, que voluntariamente, sabe o voluntariamente? Eu vou lhe explicar como é o voluntariamente, porque eu estou aqui para explicar, né? Voluntariamente, irmão, você quer aceitar Jesus?
4 apareceu? 4. 4 homens voluntariamente aceitaram o quê? O voto. Aceitaram o voto. Bem, 24. Nós vamos ler até o 28, viu? 24. Toma eles, toma os 4. Paulo, né? Toma os 4. Purifica-te. Paulo tinha que se purificar também, né? Lavar os pés na água. Purifica-te com eles. Purifica com eles. Faz a despesa. Ah, tem uma despesa aqui. É isso que o povo gosta. É isso que o povo quer. Parece aquela música de Sérgio Rei. É isso que o velho gosta. É isso que o velho quer. Tem uma despesa para pagar aqui. Faz a despesa necessária, né? Paulo teria que pagar por eles. Paulo ia ter que pagar por ele e pelos aqueles 4 que aceitaram o voto. Faz a despesa necessária para que raspe a cabeça. Olha o que foi o que Paulo fez. Isso era da lei, meus amados. Paulo pregando graça. Tem cabimento isto? Não tem cabimento isto. Faz o que for, rapa a cabeça, e todos saberão que não é verdade. Olha, faz isso aí, tu vai praticar a lei junto com eles, e o povo aqui vão ficar sabendo que tudo que falaram sobre ti é mentira. Você estava entendendo como é que funciona? Todos o que não o que saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, que tu mandas largar as doutrinas de Moisés. Tu prega isto a teu respeito, que pelo contrário, andas também tu mesmo guardando o quê? Guardando a lei, sendo que a lei acabou na cruz. Espiritualmente acabou na cruz, mas o povo de cabeça dura pregando a lei de Moisés. E foi isso que Tiago insinuou, né? Paulo que fizesse, tu vais fazer a purificação junto com aqueles 4, tu e os 4, tu vai pagar a despesa por eles. É a prova que tu vai dar para esse povo que o que diz a teu respeito por aí, que tu manda o povo se apostatar da lei de Moisés, é mentira. Amém, meus amados? 25, nós ia 25, vou ler até o 28. 28. Quanto aos gentios que creram, que se abstenha. Olha o outro conselho que Tiago falou, para os gentios que creram também. Ninguém se salvou, né? Da lei de que Tiago pregava. Quanto aos gentios, cadê? Onde eu parei? Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos. Alguém foi lá por fora. Você vê que enquanto alguém estava fazendo a cabeça de Paulo aqui, de um lado, alguém já tinha ido lá falar para aquelas pessoas, os gentios que não eram judeus, né? Que tinham aceitado o evangelho. Transmitiu o quê? O que Paulo estava fazendo. Dizendo, não é verdade o que Paulo prega para vocês. Está lendo lá? Se purificou, raspou a cabeça. Amém, meus amados? Então, se você não tem uma mente iluminada, você lê a Bíblia, mas entra aqui e sai aqui, isso não aprende nada. Lhe transmitimos decisões, eles decidiram, decisões para que se abstenha das coisas sacrificadas, né? Por isso que o sistema religioso dos crentes não come galinha cortada, tem que ser puxado o pescoço, das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, né? Os crentes não comem sangue por quê? Estão seguindo lei. Do sangue e da carne de animais sufocados, né? Qual é o caso da galinha, quando se puxa o pescoço, mata por estrangulação, né? Sufocado, e das relações sexuais ilícitas.
Quem falava isso? Tiago pregando lei. Não era graça, Tiago. Então, 26. Então Paulo, tomando aqueles homens, os 4, né? Tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado nos tanques, né? Que tinha lá em volta do templo, com eles entrou no templo. Para entrar no templo tinha que ser purificado, senão não entrava. Entrou no templo e agora, como, meus amados, a pessoa vai andar em graça sendo obrigado a fazer tudo isso aqui? E como que eles iam parar de praticar tudo isso aqui? Com a queda do templo, que no ano 70 teve o seu fim. Entrou no templo e acertando o cumprimento, né? É isso mesmo, acertando o cumprimento dos dias, ainda tinha uns dias para aguentar. Por isso, meus amados, se você não frequentou a religião, você não sabe de nada ainda. Meus amados, tem gente aí quando recebe uma unção. Só tomando um gole d'água. Tem gente aí que é tão religioso que quando o pastor derrama azeite na cabeça dele, ele fica 3 dias sem tomar banho, sem fazer sexo. Então você já sabe como um casamento de um crente se acaba, o que é. Purificação, da purificação, até que se fizesse a oferta, o dinheiro tem. Você vê por que ninguém quer pregar graça nessas religiões por aí? Porque na lei tem brecha para pedir dinheiro, para pregar o dinheiro. Na graça não tem. A graça de Paulo não enche cofre. A lei de Moisés enche. Então, a quem que vocês acham que eles vão preferir? A lei de Moisés. A oferta em favor de cada um deles. 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, né? 7 dias, todo dia, nem se está lendo aqui, alguém tinha que ofertar alguma coisa, né? Tinha que pagar as despesas, nós lemos lá. 7 dias. Os judeus vindo da Ásia, né? Esses judeus aqui, os que mais se converteram, não eram os judeus que viviam em Jerusalém. Os judeus da Ásia, de outros locais, né? Vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, oh meu Deus, o cara está acompanhando o que um homem prega, uma graça que um homem prega. Pregando essa graça, ele diz que é proibido dar dízimo, ele é proibido raspar a cabeça, ele é proibido dar oferta, proibido. Aí chega lá, o judeu chega lá e diz: ih, rapaz, é assim a tua graça? Pregando desse jeito? Fazendo, sacrificando, raspando cabeça? Para nós tu ensina uma coisa, aqui tu vem fazer outra. É bonito isso. Você está me entendendo, meus amigos? O que é que a lei fazia? E Paulo fazia essas coisas, obrigado. Então, o templo tinha que ir abaixo. No ano 70, o templo foi abaixo. Mataram os sacerdotes, mataram os levitas. Aí não tinha templo, não tinha ninguém para receber dízimo, não tinha ninguém para consagrar ninguém. Acabou. E Zé fininho. Amém? Já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, vendo isto, Paulo no templo, alvoroçaram-se. Olha lá, aquele que pregava graça para nós, aquele que fez nós desviar da lei, olha onde ele está, no templo lá, junto com os pregadores da lei. Isso para eles foi uma decepção. Amém, meus amados? Então, é necessário, se faz até necessário nós lermos a lei, o Velho Testamento, para que nós venhamos entender o que se não deve fazer para agradar a Deus. Amém, meus amados?
alvoroçaram todo o povo e agarraram, olha, partiram para cima, e agarraram gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda esta parte ensina todos a serem contra o povo e contra a lei. Você está me entendendo o que Paulo fez, meus amados? Pregando graça. Contra a lei e contra este lugar. Então, lá fora, Paulo descia a lenha no povo que ia para o templo, no que eles praticavam dentro do templo. Aí quando os judeus que veio da parte da Ásia, chega lá, quem está lá dentro? Paulo, com cabeça raspada e tudo. Este lugar ainda mais introduziu até grego os quatro. Introduziu até gregos no templo. E profanou este recinto. Olha, profanou este recinto. Então, só em eles ver, esses judeus aqui, só em ver Paulo que lá fora pregava contra Moisés, só eles verem Paulo lá dentro, eles já estão dizendo o quê? Que Paulo profanou aquele templo ali. Amém, meus amados? Este recinto sagrado, templo, recinto sagrado, não é por isso que você vê que está cheio de igreja sagrada por aí? Por quê? Eles nem leem, eles não leem graça, eles não dão ouvido à graça de Cristo, eles dão ouvido à lei de Moisés. Aí você vê a situação do que nós vemos hoje, né? Nessas religiões por aí. Vamos ler até o 28, acabando o 28. Se eu ver o 29 aqui. É só até o 28 mesmo. Tem umas 3 passagens meia curta aqui. Hebreus, abra a sua Bíblia. Tem 3 passagens, todas em Hebreus. Para nós terminar hoje, amém? Hebreus, a primeira, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 ao 10, que eu vou ler até rápido. Tá? Ora, a primeira aliança, qual era a primeira aliança? O que se entende quando você ouve falar de primeira aliança? A lei de Moisés, o Velho Testamento. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. É lógico que tinha. Os sacerdotes, os levitas, né? Preceito de serviço sagrado. Tinha, olha a palavra. A primeira aliança também tinha, não tem mais. Tinha. Preceitos sagrados, preceito de serviço sagrado. E o seu santuário terrestre não é celestial. O santuário de Deus hoje ele é celestial. Ele é espiritual. Se ele fosse terrestre, continuava tudo a mesma coisa, tudo físico, ministrado por homens. O seu santuário terrestre, 2, com efeito, foi preparado o tabernáculo. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, o santuário terrestre. Não é o santuário de Cristo hoje. O santuário de Cristo hoje não é terrestre. O seu tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, hoje não existe candeeiro, hoje é o Cristo ministrando toda a palavra. Onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, que tudo era uma sombra. O candeeiro era a sombra do Cristo, os pães eram a sombra da palavra. Os pães se chama santo lugar, né? Por isso você vê, está cheio de santo de lugar por aí.
Que eles estão o quê? Estão na lei de Moisés. Pessoas vivendo a lei de Moisés e querendo se passar por cristão. Pode isso, Arnaldo? Não pode. 3. Por trás do segundo véu, que era 2 véus, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo. Lá atrás, tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Ali, naquele local, só o sumo sacerdote, se não me falha a memória, acho que era 12 sacerdotes, porque tudo naquele tempo era em torno de 12. E só o sumo sacerdote, que eu creio que era 2 sumos sacerdotes, um sacerdote principal e o substituto. Então, naquele segundo véu, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Não era todo dia. Bem, vamos lá. Isso já não quer dizer nada mais hoje. Chamava o Santo dos Santos. 4. O qual pertencia um altar. Pertencia um altar de ouro. Tudo lá, esse altar de ouro, você quer ver isso, você vai no Templo de Salomão lá para você ver. Tudo profanação. Um altar de ouro para o incenso. E a arca o quê? E a arca da aliança. A arca da antiga aliança tinha. A arca da antiga aliança, que eu já até falei sobre essa arca da aliança, que Moisés inventou essa arca e prendeu Deus na mente deles. Na mente dos religiosos, Deus está preso ainda hoje. Aonde tem essa arca, presta atenção, meus amados. Aonde tem essa arca, não é toda a igreja que tem, aonde tem essa arca, na mente deles, na mente doentia e profanática deles, Deus está preso naquela arca. A arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, e o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, as tábuas da aliança. 5, vamos ler até o 10. 5. Sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra, você vê tudo, a velha aliança era uma meia mentira. Presta atenção, meus amados. A velha aliança, ela nunca foi uma verdade. A velha aliança, ela sempre foi meia mentira, meia mentira. Uma vez que acabou, mentira completa. Mentira completa. Não serve mais. Porque era uma sombra. A sombra não é verdade, não tem nada de verdade numa sombra. E a velha aliança era a sombra da graça de Cristo. Os querubins agora, com a sua sombra, cobria o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pessoalmente. Não falaremos delas agora, pormenorizadamente, quase que eu não falo. Pormenorizadamente. 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo os sacerdotes, no primeiro véu, os sacerdotes, para realizar o quê? Os serviços sagrados. Então, Cristo já tinha ido na cruz, espiritualmente já não valia mais a lei de Moisés, mas eles, com a mente doente, continuavam fazendo tudo, porque o templo estava de pé. Aquele templo precisava ser derrubado. E no ano 70, acabou tudo. Serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, ele entrava lá com sangue de quê? Com sangue de animais. Mas o sangue verdadeiro qual foi? O sangue de Cristo. Então você vê que tudo era uma sombra. Então se eu viver na obra de Moisés, na lei de Moisés, eu estou tirando fora toda a graça de Cristo.
da minha vida, né? Oferece por si e pelos pecados de ignorância, que não valia mais. Então o que eles faziam era o quê? Ignorância. Porque não entenderam o que foi feito na cruz. Pecado de ignorância do povo. 8. Querendo com isso, com aquele sacrifício, aquele sangue, né, que o sacerdote entrava no segundo véu, querendo com isso, cadê onde eu li? Aqui. Querendo com isto dar a entender, uma mente doentia, dar a entender o Espírito Santo, né, que já tinha se manifestado, Cristo já tinha se manifestado, tinha ou não tinha? Tinha, mas por conta do tabernáculo, do templo lá de pé, e os serviços sacerdotais em vigor, dava a entender o quê? Que Cristo não tinha se manifestado. O Espírito Santo, que ainda o caminho, né, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar, não se manifestou. Não se manifestou. Enquanto o primeiro tabernáculo, o que era o primeiro tabernáculo? O templo. O primeiro tabernáculo continuava o quê? Erguido. Era preciso o quê? Cair. E no ano 70, caiu. Continuava erguido. 9, nós vamos ler até o 10. 9. E isto, aliás, é isto uma parábola. Uma parábola para o quê? Para a época presente. A época presente nossa que nós estamos hoje ou na época presente deles? Época presente deles. Porque nós hoje já não é mais uma parábola, nós vemos a realidade que o templo caiu. Então Cristo está nas nossas vidas de fato e de verdade. Então se eu pratico a lei de Moisés, preciso de um templo para mim ir buscar Deus lá no templo, eu estou dizendo o quê? Tudo isso aqui é mentira. Tudo isso aqui é mentira. Na época presente. E segundo esta se oferece, né? Segundo esta lei que está aí ainda, né? Paulo está dizendo, segundo esta se oferece o quê? Tanto dons como sacrifício. Aquela mistura, tanto coisas espirituais como coisa física. Sacrifício. Embora estes, no tocante à consciência, que eles não tinham uma consciência, no tocante à consciência, seja o quê? Ineficaz. Não serve mais para nada. Não serve mais para nada. E é o que faz o quê? Os crentes, o sistema religioso. Não serve mais para nada. É ineficaz para aperfeiçoar. Então, Santa Ceia não aperfeiçoa ninguém, banho em água não aperfeiçoa ninguém, jejum não aperfeiçoa ninguém. O que é que aperfeiçoou já? O sangue de Cristo, de uma vez por todas. E a igreja o que? Não entende, porque a mente está o quê? Contaminada. A mente está doente, precisa de cura, precisa de salvação. A salvação não é salvação eterna, para a vida eterna, é uma salvação metanoia. Os crentes precisam de salvação metanoia, na mente, para que entenda isso aqui. Se aperfeiçoar aquele que presta o quê? Culto. Então, se eu vou num culto, ok, eu preciso me aperfeiçoar, porque eu não entendi ainda que Cristo está na minha mente, Cristo está dentro de mim, Cristo ministra dentro de mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em você, vive em todos nós, que cremos, né? Cremos nesta palavra. 10, vamos ler o 10, versículo 10. Os quais não passam o quê? De ordenanças da carne. Não tem nada de espiritual que nós vemos dentro dessas igrejas. Não há nada de espiritual. Não passa de ordenança da carne, baseada somente em comida, em bebida e diversas abluções, né? Lava pés, lava luto, toma banho e batiza e virou aquele rebuliço. Não passa de diversas abluções. Abluções é lavar pé, lavar essas coisas, lavar a mão, todas essas coisas aí. Banho, batismo nas águas, abluções. Imposta até, olha o até.
até o tempo oportuno da reforma. E chegou o ano 70, pum! Foi derrubado o templo. Agora a igreja está reformada. Não por homens, mas por ele. Amém, meus amados? Hebreus ainda, nós estamos no versículo, capítulo 10, esses 3 versículos só. Hebreus capítulo 10, versículo 8 e 9. Versículo 8. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste. Como tem bispos por aí dizendo que quanto mais sacrifício, melhor. Será que eles não leem isso aqui? Não, meus amados. Alguém pode enviar para eles via WhatsApp, sei lá. Cola lá na página deles. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto, obrações, nem holocausto e obrações pelo pecado. Deus não quis nada disso mais. Nem com isso te deleitaste, coisas que oferece segundo o quê? Segundo a lei. 9. Então ele acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro. Qual era o primeiro? Primeiro testamento, primeiro pacto de Moisés. Remove, tira fora. Remove o primeiro para o quê? Para estabelecer o segundo. Qual é o segundo? A graça de Cristo. A graça de Cristo. É isso que nós temos que viver. A graça de Cristo. Mas para isso tem que fazer o quê? Remove a lei de Moisés, remove tudo que Moisés praticou, tudo que Moisés ensinou para praticar, guarda de sábado, Santa Ceia, que é Páscoa, Santa Ceia é Páscoa, a guarda de sábado, Santa Ceia, jejum, buscar Deus no monte, tira fora tudo. Aí você vai viver o quê? Vai viver a graça na sua vida. Você vai estabelecer, é você mesmo que vai estabelecer. Uma vez que você mesmo tira a lei de Moisés, você mesmo estabelece a graça na sua vida. Amém, meus amados? E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra só, em Hebreus mesmo, né? Estava por 9, pulamos por 10, agora volta por 8, capítulo 8, um versículo só, para nós encerrar. Versículo 8. E de fato, repreendendo diz, esse versículo 8 já vem do profeta, se não me engano, o profeta Isaías, antes da graça, antes de Cristo. E de fato, repreendendo diz, eis aí vem dias, você vê que está na palavra do futuro, que é a palavra que Paulo aqui ela está aqui dita no futuro, porque o ano 70 ainda não tinha chegado, mas mesmo assim essa palavra Paulo está tirando de Isaías, né? Isaías pronunciou esta palavra e Paulo está repetindo porque ainda não tinha chegado. Então Paulo está dizendo, repetindo aqui, mas a frase não é de Paulo. E de fato, repreendendo-os, está no plural, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, no futuro ainda, vem dias, diz o Senhor, não é eu, não é Paulo, não é o profeta Isaías, foi Deus que falou, diz o Senhor, firmarei nova aliança. Você vê que Jesus já tinha ido na cruz e tudo, no tempo do profeta Isaías, que se não me engano foi Isaías, me perdoe se não foi Isaías, né? Mas é a palavra do profeta. Jesus não tinha ido na cruz ainda, mas no tempo de Paulo sim,
Mas mesmo assim ele está dizendo, repetindo as palavras do profeta: eis vem dias, não vem ainda, vem. Diz o Senhor: firmarei nova aliança, depois da cruz e tudo, firmarei nova aliança com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Com a casa de Judá. Eu falei que ia ler só o 9. Não, na verdade, perdão, gente. É o versículo 13 que eu quero ler para vocês. É o versículo 13. Mas esse versículo coube, ainda coube. É porque às vezes vamos cortando os versículos para o vídeo não se prolongar muito, né? Então nós vamos lendo aqueles versículos que encaixam logo de uma vez. É o versículo 13 que eu quero ler para vocês. Quando ele diz, você vê que não tem muita diferença do versículo 8 que nós lemos aqui. Porque nós estamos ainda no capítulo 8 ainda, tá? É só para mim não ter que ler o capítulo todo para você ainda. O versículo 13. Quando ele diz, nova, tornou antiquadra. Então na cruz, ele não acabou. Ele só tirou a validade. Tirou o efeito da lei. Então, na cruz acabou a lei, acabou a lei tanto no aspecto físico como espiritual. Como eles não entenderam o fim de tudo, eles continuaram praticando a lei. Mas você está entendendo aqui claramente que na cruz já tinha acabado. O que eles praticavam já não tinha mais efeito nenhum. Praticavam de burro que eles eram e que são ainda, né? Nos dias de hoje. Quando ele diz nova, torna antiquada, não serve mais. A primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, a velha aliança acabou. Envelhecido está preste atenção, está preste a desaparecer. Não tinha desaparecido ainda. Aqui em Hebreus, no ano 68, não tinha desaparecido. Estava preste. 68 para o ano 70. Então estava o quê? Pertinho. Então já a lei já tinha sendo envelhecida, tinha se tornado antiquada, não servia para nada. E estaria o quê? Preste a desaparecer. O templo precisava desaparecer. Era o templo que representava a lei de Moisés. Para os judeus, aquele templo era Deus na terra. Era Deus na terra. Então foi um baque, né? Vou falar essa língua, não sei se todos me entendem essa língua que eu estou falando. Para os judeus foi um baque. Eles viram o templo sagrado sendo destruído. Foi uma derrota grande para os judeus, que eles não esqueceram nunca mais. Então, meus amados, aí está a declaração que lei e os profetas não existe mais. Aonde você vê rastro de profeta por aí, é falsos profetas. Aonde você vê alguém vivendo lei por aí, estão vivendo em sombra que não existe mais. Antes era uma meia mentira, nos nossos dias de hoje é uma mentira completa. Então, às vezes nós vamos lá no Velho Testamento, ler lá, mas para nós ter o quê? Ter o entendimento que aquilo acabou. E não para aplicar nas nossas vidas hoje e nós viver elas dando dízimo, se batizando nas águas, fazendo jejum, buscando Deus no monte, consagrando gente com azeite, consagrando criança. Não. Nós vamos na lei para nós entender que isso não pode fazer mais. Amém, meus amados? Paz eterna a todos vocês, que vocês sejam abençoados e iluminados com essa graça de Cristo, né? E domingo, a partir das 19 horas também, nós estamos de volta com uma nova ministração. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo.